Em um de seus sermões, ao falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, uma passagem que trata sobre o dia do Senhor, Paul Washer descreveu o tipo de pessoa que será deixada para trás no arrebatamento, quando o Senhor vier como um ladrão à noite. Ele falou sobre um grupo de pessoas que ele descreveu como sendo um povo voluntariamente cegos. Disse ele que, a Bíblia diz que você sabe, mas você está voluntariamente cego e ignora de bom grado e, por causa disso, você não está se preparando para a vinda de Cristo, você não teme a vinda dele, você não espera sua vinda e, portanto, sua vinda virá até você como um ladrão no meio da noite. Há outro grupo de pessoas que ele descreveu, dizendo que você pode ser uma pessoa muito nobre comparada a outros homens, que você pode ser digno, você pode ser intelectual, você pode estar interessado em todos os modos que as pessoas desejam agir, mas o fato é que você está entregue à luxúria da sua carne. Você pode ser uma pessoa muito religiosa e se deleitar em coisas religiosas, mas está entregue à luxúria da carne ao invés do Salvador Jesus Cristo. Mas se Cristo não é o centro do seu relacionamento com Deus, se Ele não é sua esperança, se Ele não é seu amor, se Ele não é seu deleite, então você é hostil a Deus. Aqui temos dois grupos de pessoas que foram descritas: aqueles que são voluntariamente cegos, o que significa que eles escolhem ignorar as advertências das Escrituras Sagradas e os seus ensinamentos, e o segundo, aqueles que são hostis a Deus, porque Jesus Cristo não está em primeiro lugar em suas vidas. Quando se trata do arrebatamento da igreja, as Sagradas Escrituras nos diz que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Nos diz que num piscar de olhos, aqueles que têm morrido ressuscitarão e viverão para sempre, e nós, os que vivemos, também seremos transformados. Será de repente, cientistas inesperados se reunirão juntos dia e noite tentando descobrir o que aconteceu, entes queridos serão esmagados, porque lhes foi dito que este dia viria, e então eles correrão para a igreja e descobrirão que a igreja está lotada de pessoas perturbadas e chorando, porque sabem que foram deixadas para trás. E eles estarão na igreja, chorando e orando, mas será tarde demais. O arrebatamento da igreja já terá acontecido, e aqueles que ficaram para trás saberão que a sua única chance de passar a sua eternidade no céu será rejeitada, o anticristo, e terá que pagar o seu preço final. Querido irmão e irmã, se você pode me ouvir hoje, se você ainda tem fôlego nos pulmões hoje, acerte-se com Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 12 nos diz: Eis que eu estou vindo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 diz: Pois vocês mesmos estão plenamente conscientes de que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Deveria haver uma urgência em nossas vidas, deveria haver uma urgência em termos de como vivemos, porque há certamente uma urgência na palavra de Deus sobre quão breve Cristo irá voltar. Você já recebeu avisos. Foram alertas como quando o alarme de incêndio disparou ou quando uma sirene alta indicou que havia uma emergência nas proximidades. Talvez você tenha vivido em uma parte do país onde as sirenes municipais indicavam avisos de tornado ou furacão. Também há alertas de economistas, políticos e apresentadores de notícias nos dizendo sobre as últimas coisas para temer. Recebemos avisos de que a economia irá falhar em X anos ou você deve tomar cuidado com isso ou aquilo. Mais de nós estamos acostumados a avisos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Alguns prestam atenção neles, alguns não são governados e dominados pelo medo que esses avisos fazem com que outras pessoas os vejam como nada mais do que lobo chorando conspirações. No entanto, como cristãos, nós recebemos alguns avisos nas Escrituras. Aqui estão alguns dos cenários que Deus avisou seu povo. Adão e Eva foram avisados de que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Deus avisou Abraão que Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser destruídas. Os filhos de Israel foram advertidos que se não guardassem a vontade de Deus, seriam visitados por todos os tipos de maldições e desastres repetidas vezes nas Escrituras.
As pessoas são avisadas sobre vários assuntos, desde adorar outros deuses até quebrar a aliança e se arrepender no Novo Testamento. Jesus mesmo emite uma série de advertências. A maneira como ele expressou foi como Pai. A palavra Pai poderia ser traduzida em terminologia moderna como cuidado, julgamento ou maldições sobre você. Isso é muito sério. Jesus estava falando sobre as advertências que ele estava dando em Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 47. Podemos ler na Bíblia: mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, e da arruda, e de toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Devíeis fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que sobrecarregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nas ditas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Então, o que exatamente Jesus estava alertando sobre nós, e para quem é o aviso de nossa passagem hoje? Os alertas de Jesus são originalmente dados para os líderes religiosos de sua época, os fariseus, escribas e advogados. Os fariseus eram uma seita judaica, ou denominação em termos modernos que enfatizou fortemente a perfeita observância da lei ou da Torá. Na Torá, havia 613 mandamentos que esperava-se que os judeus aderissem. Agora, por causa de sua desobediência histórica que levou ao exílio em Babilônia, em 563 anos antes de Cristo, os fariseus decidiram que iriam seguir os mandamentos perfeitamente, para que o que aconteceu naquela época nunca aconteceria novamente. Eles tentaram seguir os 613 tão perfeitamente, que eles criaram leis em torno dos 613 leis, para que eles não chegassem perto de quebrar os mandamentos reais. O problema com este tipo de legalismo é que eles mesmo podem tender a sufocar o coração ou o propósito das leis originais. Isso é o que Jesus estava alertando sobre, e ele ainda nos adverte hoje. Jesus pronuncia julgamento sobre os fariseus em 3 pontos: legalismo religioso, religião performática e orgulho. Ele os castigou por estarem tão preocupados com a letra da lei que negligenciaram o cerne da lei, o amor. Se tudo o que você está preocupado é em seguir protocolos e regras, mas você não tem o amor de Deus em você, então você perdeu o alvo. Assim, você fica tão preocupado em defender suas regras e sua moral, que você aliena e isola as pessoas no processo, você perdeu o ponto. Quando vemos Jesus nos evangelhos afastando pessoas, é porque elas são muito pecaminosas ou muito bagunçadas, ou porque estão lutando com este pecado ou aquele pecado que não cometemos. Na verdade, as únicas pessoas com quem Jesus é duro em todos os evangelhos são os líderes religiosos arrogantes. Outra coisa que Jesus repreende os fariseus é o orgulho. Ele os repreende por fazerem coisas apenas para mostrar que adoram ter os melhores lugares nas sinagogas, orar alto e rápido publicamente e fazer grandes gestos de doação, para que todos saibam que são sagrados. Mas debaixo da fachada da santidade, há um motivo mais insidioso: fazer as pessoas pensarem que somos melhores que elas. Muitas das vezes a maneira de como fazemos, não são muito diferentes do que os fariseus faziam. Olhe para mim e veja como dou ofertas toda semana, olhe como estou jejuando e você não, olhe como eloquentemente oro e como inadequadas são suas orações. Se você ora, olhe como é limpa a minha vida e como é suja a sua. Muitos de nós carregamos o mesmo orgulho espiritual conosco, e o orgulho espiritual é pior do que o orgulho normal.
O orgulho espiritual nos faz sentir como se fossemos mais amados por Deus do que qualquer outra pessoa, nos faz acreditar que somos melhores e mais especiais, quando, na verdade, é que Deus não tem favoritos. Deus não ama a pessoa que ora e lhe adora 18 horas por dia, mais do que o pecador que nunca orou em sua vida. Deus ama a todos nós. Jesus também pronuncia ai dos advogados, especialistas jurídicos. Eles fazem leis e regras que eles mesmos não conseguem manter. Eles seguram outros a um padrão que eles mesmos não conseguem viver. Quando conversando com esse grupo de pessoas, Jesus disse para você carregar as pessoas com fardos difíceis de suportar, enquanto eles mesmos nem sequer tocam em seus fardos com os seus dedos para os ajudar. Jesus faz uma declaração extremamente forte e diz que eles próprios não entrarão no reino de Deus, mas eles tornam isso impossível para qualquer outra pessoa entrar. Por que Jesus está sendo tão duro com esses líderes religiosos? Porque eles não entenderam. Hoje devemos ter cuidado para não estarmos perdendo o foco. Se todas as nossas regras e os padrões estão nos machucando, alienando, isolando e traumatizando as pessoas, então não somos melhores que os sepulcros caiados que Jesus chamou desses líderes. O coração do Evangelho é compaixão e amor. Se perdemos isso, então nós também estamos sob a mesma condenação que Jesus falou. Eu encorajo você a ter um sentimento genuíno de amor a Deus, ter paixão genuína pelas coisas de Deus. Jesus Cristo amou todas as pessoas. Ele amava aqueles que estavam doentes e rejeitados pela sociedade. Ele amava os coletores de impostos e os leprosos. Ele amava a todos e não queria que nenhuma alma se perecesse. Como seguidores de Jesus Cristo, nós também devemos ter uma paixão ardente pelas almas perdidas e incrédulas. Devemos ter esse mesmo amor que Cristo tinha. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 8. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, porém, ainda que haja profecias, desaparecerão, já ainda que haja línguas, cessarão, já ainda que haja ciência, desaparecerá. Meus irmãos, é esse o tipo de amor que deveríamos ter. Estamos todos confortados pelo pensamento de Deus ser eternamente amoroso, o que Ele é. Temos aquela adorável sensação de calor dentro de nós quando lemos sobre Deus sendo nosso poderoso protetor, nosso escudo e defesa. Ele certamente é tudo isso que amamos. O fato de que Deus é eternamente misericordioso, gentil e gracioso, no entanto, permita-me dizer isso de forma seria: Deus não deve ser zombado. Muitas as vezes, podemos deliberadamente pecar. Podemos desobedecer deliberadamente porque pensamos que a natureza de Deus é uma natureza gentil, pensamos que sua natureza vai ignorar nossos erros. No entanto, este não é o caso. Deus odeia o pecado. A Bíblia nos ensina em Salmo 5, versículo 4, que diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Ele é um Deus que não se deleita no pecado. Ele não sente prazer com isso. Por isso, o salário do pecado é a morte. O Senhor é muito certo e santo para que o pecado esteja em sua presença. Ele é puro demais para isso. E o que acontece quando Deus fica irritado? O que acontece quando as pessoas pecam dia após dia e zombam dele? O que acontece quando as pessoas esquecem que a Bíblia diz em Êxodo 34, versículo 14: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, de Deus zeloso é Ele. O que me impressiona nos filhos de Israel é que eles foram libertados, foram cuidados e abençoados pelo Senhor, mas ainda assim encontraram uma razão para reclamar.
Seus corações eram ingratos e eles pecaram com suas atitudes ingratas, enquanto murmuravam e reclamavam. Agora, podemos ler na Bíblia em Números 11, versículo 1 a 2. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. A decisão de ignorar a bondade de Deus levou a um derramamento de sua ira. Então você vê que Deus é amoroso, mas ele não deve ser zombado. Ele é paciente, mas não é fraco. Não devemos provocá-lo à raiva. Você não pode enganá-lo ou pensar que pode enganá-lo. Ele é onipresente, ele é onisciente e sabe de tudo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e impactante para você, querido irmão e irmã. O tema sobre quem será deixado para trás após o arrebatamento é profundo e nos leva a refletir sobre a nossa própria fé e compromisso com Cristo. Como Paul Washer destacou em seu sermão, o arrebatamento será um evento repentino e inesperado, e muitos serão pegos de surpresa. É crucial que estejamos preparados espiritualmente e vivendo em santidade, aguardando a vinda do Senhor com expectativa e temor. Convido você a se inscrever no canal Colobe Luz da Fé para continuar acompanhando conteúdos relevantes como este, que nos desafiam a crescer espiritualmente e aprofundar nosso relacionamento com Deus. Não se esqueça de deixar aquela curtida abençoada, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, e faça o seu comentário sobre o que mais impactou você neste tema. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Continue conosco, buscando crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Lembre-se sempre, o amor de Deus é imenso, mas também é justo. Ele nos chama para uma vida de santidade e obediência, preparando-nos para o grande dia da sua vinda. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!